Gabriel Bortoleto correndo em casa. Gabriel Bortoleto Interlagos. É o Brasil de volta ao Brasil, é o Brasil no topo do automobilismo mundial. Eu quero nesse vídeo aqui compartilhar com vocês algumas ideias importantes. Tem muita coisa para a gente entender, tem muita coisa para a gente esperar do Gabriel Bortoleto aqui em Interlagos. E é por isso que eu quero fazer esse vídeo para vocês. Meu nome é Guilherme, aqui do Portal Racing. Deixa já o seu like, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente que está começando esse projeto. Não se esquece de ir lá no Instagram também, segue a nossa página, curte, comenta. A gente está se esforçando muito para postar conteúdos muito bacana para vocês. Uma curiosidade é que eu estou no meu cockpit, eu tenho um cockpit aqui, não é um dos mais profissionais, mas é uma coisa muito legal que me diverte, que me entretém bastante. Tenho gostado muito, não estou correndo muito na Fórmula 1, deu uma enjoada do jogo em si, né? Não do conteúdo, não daquilo que eu amo, que é a Fórmula 1. Mas eu estou jogando muito Gran Turismo 7 e Assetto Corsa Competizione. Se você tem vontade aí, ó, escreve aí no comentário, quem sabe a gente não começa a gravar umas lives, alguns conteúdos sobre esse cockpit e sobre a jogatina, né? É bem interessante jogar. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. O Brasil está de volta ao Brasil. Gabriel Bortoleto correndo em casa é muito interessante, representa muito mais do que uma data, representa muito mais do que um evento, e nesse vídeo vamos explanar algumas coisas bem interessantes. A primeira delas, que a gente tem que levar em consideração, é que são 8 longos anos de jejum. O Brasil teve uma série de grandes pilotos que, além de conquistar títulos mundiais, teve grandes feitos na categoria. A gente ficou órfão, né, durante 8 anos, e isso demorou muito e demonstrou também algumas fraquezas do Brasil relacionadas à estrutura do automobilismo, né? A dificuldade que um piloto tem para se tornar um piloto profissional já é gigantesca. Imagine chegar no universo da Fórmula 1. E é importante a gente ressaltar que ter um representante brasileiro, né, o Gabriel Bortoleto, na categoria rainha do automobilismo mundial, isto é, no topo da cadeia, representa muita coisa. Primeira coisa é que representa o engajamento de uma nova geração que vai se formando, que vai verificando a possibilidade. Não é fácil a nível financeiro, mas a nível de talento também não fica a desejar, você tem que ter muito talento. Porém, a questão financeira pega muito, sobretudo no nosso país aqui, né? Subdesenvolvido, as dificuldades que a gente tem. Então, ter um representante na categoria rainha do automobilismo mundial engaja novos talentos, né? Vai se criando uma nova estrutura. Se a gente pensar muito bem, o Fittipaldi abriu portas para Piquet, que abriu-se portas para o Ayrton Senna. Não estou falando que um quis abrir para o outro. Porém, o caminho, os contatos, os empresários, as empresas, os investimentos acabam abrindo novas portas. E o Gabriel Bortoleto, ele representa a quebra desse ciclo que a gente não estava conseguindo ter um representante lá. Agora a gente acaba tendo. Abrem-se novas oportunidades, né? Economicamente também. Marcas ficam mais atentas, marcas internacionais, evidentemente, mas aqui marcas do Brasil também acabam ficando atentas àquilo que um piloto, um personagem neste cenário pode fazer. A gente teve várias ocasiões de publicidade, Boticário, a gente tem Kit Kat, entre outras, que acabam fazendo a diferença, né? E abrindo portas para uma nova geração que pode chegar, se Deus quiser, a esse nível. Mas fica aí a lembrança de que ficou muito escancarado, né? A dificuldade que o Brasil tinha, a estrutura, o quanto estava defasado para poder chegar um novo piloto na categoria. Eu acredito que nos próximos 10 anos isso seja um pouco diferente. É assim esperamos, né? Então a gente acaba tendo essa visibilidade, esse impacto de marcas, engajamentos financeiros, econômicos e, sobretudo, a visibilidade do Brasil lá fora, né? É algo que me preocupava muito. O nosso país, no futebol, tem uma boa visibilidade, não que atualmente esteja bom, né? Mas conquistou-se essa visibilidade no vôlei, enfim, entre outros esportes. Mas na Fórmula 1 ficou há muito tempo sem uma visibilidade internacional. Então, a chegada do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, a chegada do Gabriel Bortoleto em Interlagos, fica num outro patamar essa história agora. A nossa visibilidade do nosso país no automobilismo mundial. Isso vai esbarrar até em outras categorias. Temos grandes pilotos em outras categorias, né? Isso é fato. Porém, o interesse pelo automobilismo como esporte, não só a Fórmula 1, acaba sendo despertado, né, na audiência aqui do nosso país. Então o público passa a se interessar pelo Brasil no automobilismo e a gente acaba descobrindo outras categorias, outros pilotos, outras histórias.
E isso faz muita diferença para o Brasil lá fora. Mas vamos lá, vamos se concentrar no Gabriel Bortoleto em Interlagos. Primeira coisa, a gente tem que ter um panorama daquilo que houve no GP anterior. A gente está falando do México, mais precisamente, onde o Gabriel, sem dúvida, uma excelente corrida. Ele largou na P16 e finalizou na P10, ficou à frente, né? Terminou à frente do seu companheiro, Nico Hülkenberg. E além disso ter sido muito positivo, a maneira como a corrida se desenvolveu, fazendo com que o Gabriel conquistasse pontos preciosos para uma equipe que está em construção, uma equipe que está em reestruturação para o ano que vem se tornar a Audi, qualquer tipo de ponto representa muito dinheiro no campeonato. Bem, filha. Ó quem veio aqui, ó. Outra fã de Fórmula 1, né? Essa é a Cecília. Então assim, pessoal, esse bom resultado no México, ele prepara a mentalidade do piloto, né, do Gabriel, ainda mais para Interlagos. A gente espera que o bom resultado no México faça dele ainda um melhor piloto, né? A gente sempre tem que comparar a nossa última corrida. Não tinha uma corrida melhor para acontecer antes do Brasil do que no México para ele. Isso já o prepara ainda mais aqui para o Brasil. A condição emocional do Gabriel Bortoleto, ela está muito bem preparada. A gente já lidou com isso, observando nos conteúdos na internet, na televisão, as entrevistas, a própria resposta que ele deu para o Helmut Marko, que demonstrou que ele está um garoto muito bem preparado. O staff dele o preparou muito bem e também as escolhas dele está cada vez tornando ele mais forte. Lidar com a pressão de correr em casa, lidar com a pressão de um público que é um público exigente, eu tenho absoluta certeza que não afeta ele em nada. Essa semana eu li uma entrevista na Folha, que inclusive ele fala que ele é um autocrítico, ele tem uma capacidade de se autocriticar muito positiva, lida muito bem com isso. Então ele sempre considera que é ele contra ele, né? É ele contra a versão dele e como que ele pode fazer para superar isso, para se tornar um melhor piloto a cada corrida, a cada desafio, a cada erro, a cada qualificação. E isso, mais uma vez, demonstra a condição mental que ele tá para vir correr aqui em Interlagos. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós teremos sprint aqui em Interlagos. Isso dificulta, é um fator que dificulta sim, porque é menos tempo de treino livre, portanto, para encontrar o ajuste fino do carro, alguns detalhes, algumas variações, isso pode dificultar um pouquinho a vida do Gabriel. Mas uma característica que ele tem muito é se preparar demais para as corridas, né? Tanto em simulador, quanto na fábrica, quanto em contato com seus engenheiros. Eu acredito que isso possa fazer muita diferença. Mas é um fator crítico sim. A gente tem que levar em consideração que, além de ser a primeira vez dele correndo aqui de Fórmula 1, vai ser a primeira vez com sprint aqui. O tempo para a preparação do carro vai ser mais curto, né? Interlagos ele é um espetáculo. Ele tem uma energia diferente porque nós temos um microclima aqui, né? São Paulo ali recheada de represa ao redor sempre acaba fazendo com que chova, né? Então a chuva ela é um fator também crítico. Porém, pode ser uma oportunidade. Se a gente parar para pensar, a chuva ela dificulta também para os carros que têm uma qualidade superior. Isso vai fazer o quê? Pode haver um nivelamento das forças ali do meio pelotão para trás, dando boa oportunidade pro Gabriel, para a Sauber em si, né? Conquistar bons pontos. Eu acredito, sinceramente, que o jogo aqui pro Gabriel Bortoleto em São Paulo vai ser um jogo de erro. Quanto menos ele errar, melhor ele vai ficar. E, sobretudo, superar o Nico Hülkenberg em casa. Isso eu acho que vai ser uma vitória triunfal, assim. Sólida para o Gabriel. Inclusive, essa semana eu também li um artigo que o Jonathan Whitley, né, o chefe da equipe da Sauber, elogiou muito ele sobre o projeto macro, né, que é a Kik Sauber que está se tornando Audi. Toda a estruturação, ele tem aprendido com isso. E tem uma frase aqui, uma citação, né, do Whitley, que eu quero até compartilhar com vocês, que ele fala: acho que o que mais me surpreendeu foi a maturidade, disse o chefe da Sauber. Considerando a idade dele e a forma como ele lida com as coisas, sobretudo a frustração. Eu acho que é isso que representa o Gabriel, é um cara que sabe lidar muito bem com a frustração, com os mínimos erros, mas eu tenho certeza que ele está lidando muito bem com isso. E isso se encaixa muito bem numa equipe que está se reestruturando, se moldando para se tornar uma outra equipe mais evoluída, com maior aporte financeiro, que é a Audi o ano que vem. Então eu acho que o Gabriel está no lugar certo, na hora certa, está chegando do jeito certo para Interlagos
e tem tudo pra gente ver uma grande exibição dele. Se eu pudesse definir assim, poucas palavras, né, pra gente fechar esse briefing, o que significa o Gabriel Bortoleto correndo em casa, né, depois de 8 anos de jejum, né, que a gente teve órfão de um representante em Interlagos, eu acho que é uma coroação de um novo ciclo, de um renascimento de fato do automobilismo na esfera mundial. Não estou atribuindo isso somente ao Gabriel, eu acho que o Gabriel ele vem como resultado de tudo aquilo que o Brasil está vivendo, né? Seja a estruturação das equipes inferiores, do kartismo, do kart profissional, semiprofissional, do kart profissional, da Stock Car, entre outras competições que está acontecendo no Brasil. A gente tem visto muitas notícias sobre reestruturações de pistas e estruturas para receber pilotos e equipes. Então eu acho que o Gabriel ele vem para coroar esse momento que o automobilismo brasileiro está vivendo. E eu acho que é daí para melhor, tá? Eu entendo que nos próximos anos a gente possa ver uma estrutura muito maior. Até o Max Verstappen, a gente viu essa semana, estava no Autódromo de Brasília com o Nelson. Isso é influência, isso é necessidade de poder mostrar, de atrair investimento. Quem ganha com isso? O automobilismo brasileiro. E hoje o cara que está coroando essa nova fase do automobilismo brasileiro é o Gabriel Bortoleto. Valeu, pessoal! Peço para vocês aí, ó, mais uma vez, se inscrevam no canal, dá uma força pra gente. Não se esqueçam de se inscrever lá também, de seguir a gente no Instagram. Comenta, compartilha e vamos que vamos. Eu estarei lá em Interlagos, eu vou estar compartilhando para vocês bastante coisa no Instagram. Tem conteúdo bacana para vir aí, beleza? Tô muito feliz, nos vemos em Interlagos, se Deus quiser. Valeu, até a próxima!